Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 14. Por que as algas são essenciais para o equilíbrio atmosférico? Então, hoje nós vamos conhecer o reino protoctista ou reino protista, tá? E nós vamos conhecer os organismos que fazem parte desse reino, tá? E quais são esses organismos? Bom, são os protozoários e as algas, tá? Então vamos lá, vamos conhecer essas imagens aí. A primeira imagem é uma alface do mar, que é uma alga marinha, tá? E a outra imagem é um paramécio, que é um protozoário de água doce, tá? Esses organismos, eles ambos têm algumas características em comum e são do mesmo reino, que é o reino protoctista, tá? Ou reino protista. As duas formas estão corretas. Então, os seres desse reino, eles vão apresentar muitas características comuns e não se enquadram em nenhum outro grupo, tá? Então, todos são eucariontes, fazem respiração celular aeróbia, vivem onde existe água. Eles também podem ser unicelulares, que são aqueles que só possuem uma célula, e pluricelulares, aqueles que têm muitas células. Microscópicos ou macroscópicos. Então, uns a gente só vai conseguir visualizar no microscópio, outros vão ser bem grandes. Podem ser parasitas ou de vida livre. As algas apresentam cloroplastos em suas células, então elas conseguem realizar a fotossíntese na presença de luz. Elas também possuem nutrição autotrófica, tá? Porque aí, durante a fotossíntese, elas vão produzir seu próprio alimento. Já os protozoários não apresentam cloroplastos em suas células, então eles são heterotrófos. Eles vão se nutrir absorvendo nutrientes no meio onde eles vão estar lá vivendo, tá? Essas aí são algumas características comuns dos protozoários. Bom, então, da onde vem grande parte do oxigênio? Vem dos oceanos. Por quê? Porque os seres que vivem ali, que são os seres autotrófos, são quem? Quem que mora ali nos oceanos e que produz tanto oxigênio, né, para nós seres humanos e para todos os animais? São as algas, tá? Vocês imaginem, né, a quantidade de algas que vivem, olha quantos oceanos que nós temos, quantos mares nós temos. Então, grande parte do oxigênio vem das algas, tá? Porque elas realizam a fotossíntese e nessa troca, né, que elas fazem aí de gases, a gente consegue absorver o oxigênio. Além de fornecer oxigênio para compor a atmosfera, as algas formam a base das cadeias alimentares nos ambientes aquáticos, pois são seres produtores de matéria orgânica por meio da fotossíntese. Então, elas vão servir de alimento para muitos animais aquáticos, como os peixes e as tartarugas. Então, além de fornecer bastante oxigênio para nós, né, seres humanos, elas também vão fornecer alimento, principalmente para os peixes e tartarugas. Olha a importância das algas, tá vendo? Bom, só que, infelizmente, por causa, né, da poluição, né, por muitas das vezes são lançados produtos químicos e esgoto não tratado nas águas. O que vai acontecer? Vai aumentar os níveis de sais minerais para as algas absorverem como matéria-prima para a fotossíntese. Então, quanto mais nutrientes, mais as algas se multiplicam. E isso pode provocar um desequilíbrio ambiental, que é chamado de fenômeno da maré vermelha e também das lagoas cor-de-rosa, tá? Eu até coloquei a imagem para vocês verem esse lago aí, tá? Ele existe, sim. Então, mas por que fica dessa cor? Ou cor-de-rosa, ou, no caso aí, vermelho. A gente vai ver na próxima imagem. Isso aí, ó, não nessa imagem. Mais pra frente, a gente vai ver. Olha só. Olha a cor da água. Por que isso acontece, professora? Por que o lago lá ficou rosa e aí ficou vermelho? Bom, isso acontece devido a um fenômeno, como a professora já tinha falado, devido, né, às algas começarem a se multiplicarem rapidamente. E aí, isso acaba causando um impacto ambiental, econômico, um impacto na saúde das pessoas, tá? Por quê?
porque aí vão ser produzidas substâncias tóxicas, tá? Devido às alterações ambientais, e essa parte dessas substâncias, todas as toxinas, vão ser lançadas na água, levando à morte dos peixes. Ou aqueles peixes também vão estar, né, intoxicados, e às vezes a gente compra o peixe e a pessoa que acaba consumindo o peixe acaba tendo uma intoxicação, porque o peixe está contaminado, tá? Então, isso aí é devido a quê, professora? Infelizmente, é a poluição, tá? Por isso que causa esses impactos, tá bom? Deu para entender? Então, vamos lá. Voltando. Então, o lago rosa e a maré vermelha, tá? Tá aí na imagem, é devido à poluição, infelizmente, tá? E aí acaba tendo um impacto ambiental muito grande. Bom, então aqui, quanto ao tamanho, algumas algas podem ser vistas apenas, tá, com o microscópio. E quando se reproduzem em excesso, tá? E algumas macroscópicas, podendo atingir dezenas de metros de comprimento. As algas podem ser classificadas de acordo com o tamanho e a coloração. Algumas apresentam outros pigmentos além da clorofila, podendo ser douradas ou avermelhadas. Então, por isso que a gente pode encontrar com outras cores, tá? Não só verde, tá? Como exemplo aí, tem essa aí que é bem vermelhinha. Bom, as algas unicelulares, que são aquelas que só possuem o quê? Uma célula, podem viver no solo úmido ou na água, isoladas ou em colônias. Geralmente se multiplicam por reprodução assexuada, dividindo-se em duas, divisão binária ou cisparidade. Elas são as principais fontes de alimento para pequenos animais aquáticos e são classificadas em 3 grupos: as euglenofitas, as pirrófitas e as crisófitas. Bom, elas se movimentam batendo um flagelo e vivem principalmente em água doce, com matéria orgânica dissolvida. Elas têm reprodução assexuada por cisparidade. Bom, elas vão ter uma coloração esverdeada, pois tem clorofila como pigmento principal, tá? Então, elas vão, né, elas vão ser verdes por causa do pigmento, que é a clorofila, tá bom? Bom, as crisófitas, elas podem viver no ambiente de água doce ou salgada. A maioria delas apresentam reprodução assexuada em razão da presença de pigmentos marrom amarelados que lhes conferem um aspecto dourado. São chamadas de algas douradas. Os principais representantes são as diatomáceas, que apresentam uma carapaça protetora de sílica. Então, essa imagem aí não mostra tanto o dourado dela, tá? Mas eu quis mostrar aí essa parte dela que tem uma carapaça, tá? Que vai ser protetora de sílica, que faz, querendo ou não, a proteção, tá? As pirrófitas. Elas são conhecidas como dinoflagelados, porque têm 2 flagelos para nadar. São quase todas marinhas, além da clorofila, elas apresentam outras substâncias que lhes dão coloração esverdeada ou em tons de marrom. Algumas espécies são heterotróficas e outras autotrófas. Existem várias, tá? Só que tem espécies que causam a maré vermelha, como aí eu coloquei para vocês, já tinha mostrado nessa imagem. Então, algumas podem causar aí esse fenômeno chamado de maré vermelha, tá? Algas pluricelulares. Existem muitas algas pluricelulares que podem medir poucos centímetros ou atingir muitos metros. Tem diversos formatos, diversas cores, tá? E a reprodução de muitas algas pluricelulares é chamada de metagênese ou alternância de gerações. E envolve 2 fases, uma sexuada e outra assexuada. Bom, eu coloquei esse esqueminha para vocês verem como ocorre, tá? A reprodução das algas pluricelulares, tá? Porque aí, durante a fase de vida sexuada, as algas produzem gametas femininos e masculinos que são liberados na água, ocorrendo a fecundação quando um gameta masculino encontra outro feminino. Assim forma-se o zigoto, que se desenvolve formando uma nova alga. Essa nova alga produz esporos que são liberados na água. Cada esporo pode se desenvolver e vai gerar o quê? Um novo indivíduo adulto, produtor de gametas, tá? E assim vai acontecendo, assim por diante. Bom,
Então, vamos lá. Agora nós vamos conhecer, né, alguns tipos de algas, tá? Elas vão ser classificadas de acordo com os tipos de clorofila, tá bom? Então, vamos lá? Bom, essa aí, você já deve ter visto nas praias, tá? São as clorófitas. Elas são conhecidas como algas verdes por apresentarem clorofilas que lhes conferem coloração verde brilhante. São as algas mais comuns na costa brasileira, sendo a alface do mar a espécie mais conhecida, a qual serve alimento para animais marinhos como tartarugas e peixes, tá? Por isso que ela tem essa corzinha aí, porque elas têm, por apresentarem clorofila, tá? Bom, já as feofitas, ou feófitas, né? São algas marrons ou pardas. Sua cor varia de amarelo a marrom e algumas espécies podem atingir mais de 50 metros de comprimento, formando verdadeiras florestas submarinas. Elas são bastante usadas na alimentação humana, principalmente pelos orientais, pois são fontes de vitaminas e minerais. Então, esse tipo aí de alga, ele vai ainda servir de alimento, tá? Tem gente que se alimenta dessa alga, tá? Bom, nós temos também as rodófitas, que são chamadas também de algas vermelhas. Tem esse nome porque sua coloração vai de rosa a vermelho intenso. A maioria é marinha, mas existem espécies de água doce. Fazem parte desse grupo as algas usadas para produzir sushi, um prato típico da culinária japonesa. Então, quando você consome sushi, você está consumindo esse tipo de alga, tá? Bom, então foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na plataforma. Esse vídeo tem uma continuação, tá? Ele não terminou. Mas agora nós vamos conhecer alguns tipos de protozoários e aqueles que causam doenças, tá? E, então, vamos lá? Até o próximo vídeo.